Olá, boa tarde. O Senado abre sessão que vai decidir se a presidente afastada Dilma Rousseff se torna ré no processo de impeachment. Quem preside a sessão é o presidente do STF, Ricardo Lewandowski, e os trabalhos foram abertos pouco antes das 10 da manhã. O primeiro a falar foi Antônio Anastasia, relator do processo de impeachment no Senado. Depois foi aberta a palavra aos senadores. Cada um tem 10 minutos para discursar. Após essa fase, vão se pronunciar a defesa e a acusação. E só aí será aberta a votação, que acontecerá de forma eletrônica. Para que Dilma vire ré e o processo tenha prosseguimento, é necessário que haja maioria simples entre os presentes. A previsão é de que a sessão dure mais de 20 horas. E o ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa, participou de um evento hoje aqui em São Paulo. O ex-ministro e ex-presidente do STF participou em São Paulo da abertura de um evento sobre sustentabilidade nas áreas de construção e mobilidade. Para uma plateia de empresários, Joaquim Barbosa defendeu as instituições brasileiras para a manutenção da ordem no país, mas lamentou que a burocracia seja um dos entraves para o desenvolvimento e o empreendedorismo. O ex-ministro também condenou o modelo das relações entre o poder público e as empresas privadas no Brasil. E mesmo sem citar partidos, criticou duramente a organização política brasileira. Nosso país está paralisado há mais de um ano em função de uma guerra entre facções políticas. Sabemos por alto que se trata de ambição, de ganância, apego ao poder, tentativa de se perpetuar no poder para se proteger, mas também para continuar saqueando os recursos da nação. Ao final do evento, Joaquim Barbosa deixou o local sem conversar com os jornalistas, mas durante o discurso criticou a realização da Copa do Mundo e também da Olimpíada no Brasil e disse que o Brasil vai pagar um preço alto pelo investimento e pelas despesas dos dois eventos. E por 3 votos a 2, o STF absolve Celso Russomano da acusação de peculato, que é o desvio de dinheiro público. Com isso, os ministros do STF derrubaram a decisão do Tribunal Regional Federal, que já havia condenado Russomano. Ele era acusado de usar verba de gabinete para pagar o salário da gerente de uma produtora de vídeos dele. Russomano é o candidato do PRB à Prefeitura de São Paulo e lidera as pesquisas. E a CPI da merenda tem a primeira sessão na Assembleia de São Paulo e começa a ouvir os convocados. Um pequeno grupo de estudantes foi barrado. O depoimento com o Corregedor-Geral do Estado levou a manhã inteira. Ivan Francisco Pereira Coutinho disse que a cooperativa acusada de fraudes no fornecimento de merenda gerou prejuízos por meio de diferentes práticas. O que nós conseguimos observar é que nenhuma laranja, nenhum suco foi adquirido da agricultura familiar. A convocação dele e de mais 4 pessoas foi aprovada na última reunião da CPI. A sessão teve bate-boca entre os parlamentares. Estudantes que foram impedidos de entrar no plenário protestaram do lado de fora. Os alunos querem manter a pressão. Nós vamos fazer um caos aqui se for preciso, mas nós vamos acompanhar a reunião da CPI e vamos fazer de tudo para punir de fato esses ladrões da merenda, porque não dá mais para não ter merenda nas nossas escolas. Agora vamos falar um pouquinho sobre o trânsito aqui em São Paulo. A lei que obriga o uso de farol baixo nas estradas completa um mês e a Polícia Rodoviária Estadual divulga um balanço. Foram 17.239 multas para os motoristas que foram flagrados com o farol baixo desligado nas estradas aqui do estado de São Paulo neste primeiro mês da lei do farol baixo, uma média de 23 veículos por hora. As mais de 17 mil autuações renderam quase R$1,5 milhão de reais aos cofres públicos, segundo o balanço da Polícia Militar Rodoviária. Além da multa de R$ 85,13, o motorista perde 4 pontos na carteira de habilitação, já que a infração de transitar com o farol baixo desligado nas estradas e rodovias de todo o país é considerada média. Vale lembrar que o farol baixo é o segundo estágio do equipamento nos veículos. O primeiro estágio, como lanterna e farol de milha, não é considerado como farol baixo, então fique atento. Toda lei no começo
Você tem um pouco de dificuldade, né? Mas eu acho válido. Eu acho válido. Fica muito melhor para você visualizar o carro que vem atrás. Eles querem dinheiro. Se querem dinheiro, a gente não dá. Acende o farol e pronto. E agora o tempo. A terça-feira foi de muita nebulosidade e poucas aberturas de sol, o que até favoreceu a sensação de tempo abafado. A máxima ficou em torno dos 23 graus. Vamos à previsão para amanhã? Uma frente fria que passa aqui pela costa do Sudeste espalha nuvens de chuva em todo o estado de São Paulo. Para essa quarta-feira, vemos no mapa que o dia será de muita nebulosidade em quase todas as regiões paulistas, com chance de chuva. E como o vento sopra um ar um pouquinho mais frio, o calor diminui bem em relação a hoje no interior. A máxima não vai passar dos 22 graus em Marília, dos 25 graus em Araçatuba e dos 23 graus na cidade de Bauru e de Barretos, lá no norte do estado. E tem previsão de chuva a qualquer hora, principalmente aqui na faixa leste, incluindo a capital, os vales do Paraíba e do Ribeira e também o litoral. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na Grande São Paulo? Olha, nessa quarta-feira teremos mínima de 12 graus e máxima à tarde de 19 graus, com tempo bem fechado. Na quinta, o sol aparece mais, mas a máxima não passa dos 18 graus. E na sexta-feira, a previsão é de um dia ensolarado, com temperaturas entre 9 e 20 graus. Agora vamos a um rápido intervalo e voltamos em instantes. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. A escrita dá voz a todos e transforma a realidade onde vivemos. Do lugar de cada um, construímos o saber de todos nós. A Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro propõe uma metodologia para o professor ensinar seus alunos a escreverem cada vez melhor. Professor, envie seus textos até 19 de agosto. Participe e utilize a coleção da Olimpíada nas suas aulas. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. A Justiça decreta a prisão temporária de um dos suspeitos de espancar até a morte o dentista Wellington da Silva. O crime aconteceu no final de semana em Pirituba. Adolfo Gabriel de Souza, de 38 anos, seria o dono do carro que os pichadores usaram na noite do crime. Ele já tem passagem pela polícia por roubo. A Polícia Civil ainda investiga quem são os outros 4 homens que aparecem nas imagens registradas pelas câmeras de segurança e que participaram do crime. Wellington foi espancado pelo grupo que pichou o muro da casa onde ele vivia com a família. Ele foi morto após sair de casa para socorrer o pai. Investigadores esperam que as pichações possam levar à identificação dos suspeitos. E chegou a hora da sua participação aqui no Gazeta News. É a hora do Gazap. Mande uma reclamação ou denúncia sobre algum problema que você vive para o nosso WhatsApp. Lembrando que os vídeos devem ter até 1 minutinho. A denúncia de hoje vem da Zona Sul aqui de São Paulo. Olá, boa tarde. Nosso telespectador Célio da Silva Santos está preocupado com um possível foco de proliferação do mosquito Aedes aegypti perto da casa dele, na Vila Facchini. A preocupação é com esses carros abandonados na Rua Gazeta há pelo menos 7 meses, segundo o Célio. Sobre um dos carros é possível ver também até uma parte de uma televisão quebrada. Se você também está insatisfeito com algum problema perto da sua casa, grave um vídeo e mande aqui pra gente. O número é 11 aqui de São Paulo, 991616121. Não se esqueça de deixar o celular na posição horizontal durante a gravação. E se tiver qualquer dúvida, o passo a passo está no nosso site. Então, participe! Olha, a subprefeitura do Jabaquara, que é responsável pela região mostrada pelo nosso telespectador, disse que vai fazer uma vistoria no local e que deve pedir a remoção desse veículo.
E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Mais notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta, às 7 da noite e também no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com Gazeta Esportiva. Até amanhã.